Olá, tudo bem? Gente, vamos trabalhar a partir de agora atos administrativos. Tema muito importante. Toda prova que cobra direito administrativo sempre tem ali algumas questões sobre o tema atos administrativos. Por que isso, gente? O pessoal erra muito essa matéria, viu? E você nunca mais vai errar uma questão envolvendo os atos administrativos, tá bom? Garanto isso para você, que você vai aprender uma vez por todas esse assunto tão importante, viu? Primeiramente, né, gente, o que significa, então, o ato administrativo? É a manifestação de vontade da administração pública. Quando a administração quer dizer alguma coisa, ela pratica, então, um ato administrativo. Olha um exemplo, a sua nomeação, que eu tenho certeza que vai ocorrer, não é isso? Olha lá, gente, é uma manifestação de vontade da administração pública. Representa, então, a prática de um ato administrativo. Vamos considerar, eu parei o carro em cima de uma calçada, veio um agente de trânsito e aplicou uma infração. Olha lá, gente, um ato administrativo, uma placa, tá bom? Proibido parar, proibido estacionar. O que a administração está dizendo naquele momento? Ó, aqui não pode parar, aqui não pode estacionar. Férias ao servidor. Gente, então a administração pública pratica ato administrativo o tempo todo. Você, quando começar a exercer sua atividade, é lógico que você vai praticar, sim, vários atos administrativos. Gente, o ato administrativo, ele é muito comum na forma escrita, mas é lógico, gente, que nós temos outras formas dos atos administrativos. Por exemplo, uma ordem verbal, um gesto, ó, quando o policial, né, estende a mão para você parar o seu veículo, isso representa um ato administrativo, tá vendo? É uma determinação, ó, pare seu veículo. Pode ser também uma placa, como eu já utilizei o exemplo, uma placa de trânsito. Luminosos, nós temos aí um semáforo, onde, né, tá vermelho. O que a administração quer naquele momento? Que você pare o seu veículo. Quando o sinal estiver verde, o que ela pretende agora? Que você prossiga com o seu veículo. Gente, então nós vamos aqui trabalhar, sim, todas as características dos atos administrativos. Vejam só, primeiramente nós temos que trabalhar o conceito aqui dos atos. Gente, mas você não vai ter que memorizar conceito algum, viu? Nós vamos aprender, sim, nós vamos identificar o significado do ato administrativo sem, né, memorizar, sem essa questão de decorar, viu? Gente, cada autor traz um conceito diferente para os atos administrativos. Então, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de Mello tem o seu conceito, professora de Pietro tem o seu conceito, professor Lopes Meireles, ou seja, gente, cada cientista do direito, obviamente, ali, né, configurou seu próprio conceito de ato administrativo. Mas os conceitos são parecidos, tá bom? Vamos aqui, então, vamos iniciar nosso curso de atos administrativos e vamos começar, então, com o conceito. Gente, eu trouxe aqui, primeiramente, o conceito do professor Eri Lopes Meireles. Ó, ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Olha que interessante, gente. O ato administrativo, então, representa uma manifestação unilateral da administração. Diferentemente, ocorre com um contrato administrativo. O contrato ele é bilateral. O contrato precisa da manifestação de vontade da administração e do particular, que vai, né, posteriormente assinar o contrato. Já o ato administrativo, não. Ele é imperativo, a administração pública pratica o ato administrativo independentemente da concordância do particular, concordância do administrado. Por exemplo, uma multa de trânsito. O policial, lá, o agente de trânsito, precisa de ter o consentimento do particular? É lógico que não, gente. Ele aplica a multa e ponto. Então, a primeira informação que o professor lhe traz é essa daí. Aí agora, gente, agindo nessa qualidade, né, então o ato administrativo, ele tem como base o direito público. Quando nós falamos em direito público, nós vamos lembrar, então, que o Estado está agindo na qualidade de Estado para praticar o ato administrativo. E olha lá, gente, tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos.
ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Então, nós vamos ter, por exemplo, ó, quando a administração pública emite uma certidão, quando a administração emite uma CNH, quando confere um alvará para construir ao particular, quando a administração aplica uma sanção, uma interdição, tudo o que eu falei representa exemplo de ato administrativo. Ok, gente, mas vamos aqui aprofundar, porque eu acho sim mais interessante, mais completo, podemos falar assim, o conceito da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, viu? Aí vamos para a nossa tela para identificar aqui as características, né, do que a autora traz para a gente. Primeiramente, gente, olha lá, ato administrativo é a declaração do Estado. Gente, quando nós falamos em Estado, nós vamos ter, né, o poder do Estado e esse poder é dividido em 3 funções. Aí nós vamos ter a função do poder legislativo, função do poder judiciário e a função do poder executivo. Gente, qual que é a função do poder judiciário? Praticar ato judicial. Qual que é a função do poder legislativo? Praticar ato legislativo, no caso, a elaboração das leis. E qual que é a função típica do poder executivo? Praticar o ato administrativo. Mas temos que lembrar também que lá nos outros poderes, nas outras funções, teremos a atividade atípica de cada poder. Então, vamos aqui à nossa tela. Ó. Nós vamos ter, então, o poder legislativo, função típica, praticar ato legislativo. Gente, então o poder legislativo ele foi criado para praticar, para, né, criar lei, não é verdade? Que é o ato legislativo. Poder judiciário vai praticar, então, ato judicial. Por exemplo, é uma sentença, um acórdão, uma decisão interlocutória, ou seja, aquele ato próprio, né, do processo judicial. Já o poder executivo, a função típica dele é praticar ato administrativo. Gente, no entanto, de maneira atípica, poder legislativo e poder judiciário praticam, sim, ato administrativo. Devemos lembrar que no poder legislativo e no poder judiciário há também a função administrativa. Por exemplo, ó, o poder judiciário nomeia servidor? Ah, com certeza. Olha lá, é um ato administrativo praticado pelo poder judiciário. Poder legislativo nomeia servidor? Também, mesma coisa. Tem licitação pública lá no Poder Legislativo? Lógico que sim. Então vejam só, o que é licitação? É uma sequência coordenada de atos administrativos. Então você tem que lembrar em sua prova, sim, que em todas as funções nós vamos ter a prática, sim, de ato administrativo, lembrando da atividade meio de cada poder. E a função típica do Poder Executivo é justamente esta, de praticar ato administrativo. Beleza, gente, aí continuando aqui, aí a autora diz assim, ó, ou de quem o represente. Olha aqui, gente, tem sim, né, o particular envolvido em função pública, em uma atividade pública, que pratica ato administrativo. Na classificação dos agentes públicos, teremos os agentes delegados. Os agentes delegados são os particulares que estão investidos em uma função pública, como, por exemplo, um concessionário de serviço público, permissionário de serviço público, o leiloeiro oficial, tradutor oficial, oficial de cartório. Olha lá, gente, então são pessoas privadas, são particulares, ok? Que colaboram com o Estado, que praticam atividade, sim, por meio de uma delegação. Aí, por exemplo, ó, o tabelião.
o tabelião, ele pratica sim ato administrativo porque ele está investido em uma função pública. Concessionário de serviço público, por exemplo, uma concessionária que trata de abastecimento de água. A partir do momento que corta o fornecimento de água a um consumidor, naquele momento foi praticado um ato administrativo, viu? Então, gente, lembre em sua prova que não é só a administração pública que tem a competência de praticar ato administrativo. O particular, quando investido em uma função pública, pode praticar e pratica sim o que chamamos de ato administrativo. Ok, continuando, olha lá, gente, que produz efeitos jurídicos imediatos. Então vejam só, todo ato administrativo ele vai produzir algum efeito jurídico e um efeito jurídico instantâneo, efeito jurídico imediato. Olha aqui, o professor Eli Lopes Meireles até detalha mais isso, fala assim, ó, que tem por fim imediato adquirir, tá vendo? Resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou mesmo impor obrigações aos administrados ou à própria administração pública, tá vendo? Então, gente, o ato administrativo, ele produz efeito jurídico, sim, e esse efeito é imediato. Por exemplo, a sua nomeação vai gerar um vínculo com a administração pública. Isso, né, produz efeito jurídico? Com certeza. A remoção de um veículo para o depósito do Detran produz efeito jurídico imediato? Sim. Uma mera certidão emitida pela administração pública produz efeito jurídico? Com certeza, tá vendo? Então, o ato administrativo, ele produz efeito jurídico, senão não teria razão desse ato ser produzido, né, gente? Aí, continuando, ó. Aí a autora diz assim, com observância da lei, gente, todo ato administrativo, ele deve observar a lei. Então, nós vamos ter aqui a lei e abaixo da lei nós vamos ter aqui o ato administrativo. Para o ato ser praticado, tem que ter uma autorização na própria lei. Então, o agente público não pode criar um ato, praticar um ato que não conste na lei. Um ato aí, uma atividade de sua cabeça. Isso não, viu, gente? Aqui nós temos que falar do princípio da legalidade para o direito administrativo, que representa, né, que a prática de qualquer ato administrativo deve ser fundado, sim, né, fundada na lei, ok? Vamos continuando. Gente, a autora ainda continua. Sob regime jurídico de direito público. Outra informação importante, gente. Então, quando o administrador pratica o ato administrativo, ele vai praticar, sim, com uma certa supremacia, uma certa superioridade em relação ao particular. Tanto é que o ato administrativo é manifestação unilateral do Estado. Eu, né, Estado, não estou preocupado se o particular, né, está sendo ali prejudicado, se o particular, né, não está gostando, por exemplo, da prática desse ato administrativo. Não, o ato administrativo não precisa do consentimento do administrado. Por exemplo, o policial, para apreender o veículo, né, de um particular, tem que realizar o pedido, né? Ou impõe, né? Impõe a vontade, a força do Estado. Gente, é lógico que isso é imposto, não é verdade? Então, vamos lembrar que o ato administrativo ele é praticado sob o regime de direito público e o regime de direito público traz, sim, algumas prerrogativas, como, por exemplo, a supremacia da administração em relação ao particular, mas também traz, sim, alguns deveres para, né, o Estado, para o administrador público. Como, por exemplo, o ato deve ser praticado atendendo à lei, o ato deve ser praticado atendendo aos princípios da administração pública, como, por exemplo, o princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da moralidade. Então, nós vamos ter
que decorrente do regime jurídico administrativo, né, as prerrogativas da administração pública, bem como as sujeições no momento da prática de um ato administrativo. Ah, professor, a administração pratica ato de direito privado? Com certeza. Gente, só que o ato de direito privado praticado pela administração pública não é estudado no direito administrativo, ok? Esse ato é estudado lá no direito civil. Por exemplo, a administração pública emite um cheque. Olha lá, gente, se esse cheque voltar sem fundo, a administração será cobrada como qualquer uma outra pessoa, tá vendo? Então, esse ato de direito privado praticado pela administração pública não faz parte do estudo do direito administrativo, porque nós estudamos apenas o direito público e não estudamos o direito comum no caso. Mas para sua prova, você tem que lembrar sim, viu, gente, que a administração pratica sim ato de direito público, que são os atos administrativos, e também pratica ato de direito privado. Para minha matéria, é isso que você tem que lembrar na sua prova. Aí, continuando, gente. E sujeita a controle pelo poder judiciário. Então, vejam só. O poder judiciário, ele pode controlar, sim, o ato praticado pela administração pública. Vejam só, gente, vamos considerar que um servidor tenha sido demitido, ok? E esse servidor busca o auxílio do Poder Judiciário e consegue provar que aquela demissão foi ilegal. O que o Poder Judiciário determina? A anulação daquele ato administrativo e, posteriormente, a reintegração daquele servidor, tá vendo? Então, nós podemos, sim, questionar os atos praticados pela administração pública. Na época, né, do Império, por exemplo, não tinha como contestar o ato praticado pelo rei, o ato praticado pelo imperador, que era uma figura até enviada por Deus. Hoje não, né, gente? Nós podemos sim contestar qualquer ato praticado pela administração pública. Gente, então chegamos aqui, né, ao conceito da professora Di Pietro, e o que nós temos que lembrar então do conceito, né, traduzindo por características do ato administrativo. Primeiramente, gente, é a declaração do Estado, ou seja, os três poderes, né, as três funções praticam sim o ato administrativo. O particular investido na função pública também pratica ato administrativo. O ato administrativo, ele produz efeito jurídico imediato, efeito jurídico instantâneo, senão não teria razão desse ato administrativo existir. O ato administrativo deve ser praticado em observância da lei, lembre do princípio da legalidade. É produzido com fundamento no direito público, prerrogativas e sujeições que derivam ali do regime jurídico administrativo, e o ato administrativo ele pode ser controlado pelo poder judiciário. Gente, então são essas as características que você vai ter que levar para a sua prova, viu? Posto então, né, o conceito do ato administrativo, vamos continuar aqui a nossa matéria. Gente, atos jurídicos e atos administrativos. Vejam só, você pode afirmar em sua prova, sim, que o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Então, nós vamos ter o gênero ato jurídico e uma espécie, né, de ato jurídico é o ato administrativo. Eu pratico ato jurídico o tempo todo e você também. Por exemplo, ó, você fez a matrícula aqui no curso, né? Você praticou o quê, gente? Um ato jurídico. Você fez uma doação, olha lá, você registrou um filho, você vendeu sua casa, você comprou um carro, você emitiu um cheque, tá vendo? Então, o tempo todo nós estamos sim praticando ato jurídico. A administração pública, gente, pratica sim ato jurídico que recebe a denominação de ato administrativo, tá vendo? Qual que é a diferença? O ato jurídico, né, ele tutela o interesse privado, o seu interesse, o meu interesse. Já o ato administrativo, ele protege o interesse público. Então, a diferença de ato jurídico em sentido amplo para o ato administrativo, né, a diferença é essa. O ato jurídico,
né, tem como base o direito privado e a proteção dos indivíduos. Quando nós falamos em ato administrativo, ele é regido pelo direito público, né, e tenta lhe garantir o direito de todos os administrados, de todos os particulares. Então vejam aqui na nossa tela, ó. Então nós vamos ter aqui ato jurídico, tá vendo? E dentro aqui do ato jurídico nós vamos ter ato administrativo. Mas eu coloquei aqui pra gente, ó. O ato administrativo representa, olha que espécie de ato jurídico. A diferença essencial entre ato jurídico e ato administrativo reside na finalidade, tá vendo? A finalidade do ato praticado por mim ou por você é atender o nosso interesse. E o ato administrativo tem como finalidade atender ao interesse público. Gente, os atos jurídicos e os atos administrativos representam manifestações, olha aqui, humanas e não meros fenômenos naturais, viu? Então aqui o ato jurídico é uma manifestação humana que produz sim algum efeito jurídico, que interessa no caso para o direito. Gente, fato jurídico, vejam só. Aqui nós temos uma diferença, né? Para o que nós trabalhamos anteriormente, que é o ato jurídico, ó, ato jurídico, para fato jurídico. Vejam só, fatos jurídicos agora são todos os eventos, olha aqui, gente, naturais ou humanos, enquanto o ato jurídico representa apenas o quê? Um efeito humano, ó, que interessam ao direito. Aqui nós estamos a falar de fato jurídico em sentido amplo. Olha os exemplos. O nascimento de uma criança, que é um fato natural. A venda de um imóvel, que é um fato humano. Tá vendo? Tudo isso daqui de maneira bem ampla, chamamos então de fatos jurídicos. Por exemplo, gente, a morte de um servidor. A morte de um servidor é um fato jurídico? É um fato jurídico. Interessa para o direito? Sim, gente. Então, o servidor faleceu, ali vai ter que ter um processo, né, para destinar agora pensão aos seus familiares, né? Uma árvore cai em cima de um veículo, ok? E amassa lá o veículo totalmente. Será que esse fato interessa para o direito? Com certeza. Pode ser que o interessado proponha uma ação judicial contra a administração pública requerendo uma indenização, né? Por uma omissão, talvez, aí do Estado, viu? Tá vendo, gente? Então, o fato jurídico, ele é muito mais amplo do que o ato jurídico e é isso que eu quero que você lembre na sua prova. Gente, aí vejam só. Os fatos jurídicos em sentido amplo são divididos. Olha aqui. Fatos jurídicos em sentido estrito correspondem a eventos da natureza, tá vendo? Acontecimentos que não decorrem diretamente da vontade humana, mas que acarretam consequências jurídicas. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. O nascimento, a morte, né, de um servidor, a passagem do tempo, no caso nós vamos ter a prescrição interessa para o direito, um raio que causa incêndio em uma repartição pública, então fato jurídico em sentido estrito são os eventos da natureza, acontecimento natural que interessa para o direito. Agora nós vamos ter os atos jurídicos, que é aqueles que nós já trabalhamos aí na tela passada, ó. Correspondem à manifestação da vontade humana. Exemplo, uma procuração, testamento, férias a um servidor, interdição de estabelecimento comercial, aplicação de multa, etc, viu? Ok, gente, então finalizamos aí, né, essa primeira parte. O que vamos trabalhar agora? Olha aqui, os atos da administração e vamos trabalhar posteriormente alguns exercícios, viu? Vejam só, gente, o que significa ato da administração? Lembre que nós estamos estudando os atos administrativos, mas o que eu vou falar agora, né, o tema que nós vamos trabalhar a partir de agora, são os atos da administração. Então, lembrem sua prova, atos da administração representa tudo que o Estado faz, tá bom? Então, tudo que o Estado realiza, nós chamamos de maneira genérica como ato da administração.
Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Então, atos da administração é um gênero, ok? Que representa tudo que a administração pública faz. Aí vamos ter aqui, ó, atos de direito privado, tá vendo? Uma compra, uma locação, uma permuta, uma venda ou mesmo uma doação. Atos políticos, que chamamos também no direito administrativo de atos de governo. Olha aqui, são atos que decorrem do texto constitucional, como, por exemplo, a iniciativa de uma lei, a sanção, tá vendo? O veto de uma lei, a decretação de estado de sítio. Então, gente, quando, né, por exemplo, o presidente da República sanciona uma lei, ele não está praticando naquele momento um ato administrativo, e sim, no caso, um ato político, que lá na sua prova pode vir como ato de governo, viu? Quando a administração pública compra o imóvel, vende o imóvel, por exemplo, está praticando um ato, né? Não um ato administrativo, e sim pode ser um contrato de direito privado ou mesmo um contrato de direito público. Por quê? A administração pública, ela pratica sim contrato administrativo, bem como contrato de direito privado. Olha lá, gente, o aluguel de um imóvel pela administração é considerado ali um ato de, né, um contrato privado. Contrato de seguro, quando a administração contrata uma seguradora, né, para segurar ali veículos, por exemplo, é um contrato de direito privado, tá vendo? Então, o contrato de direito privado, bem como o contrato de direito público praticado pela administração, que estudamos lá na Lei 866, representam, no caso, atos da administração. Aí vamos lá, gente. Olha aqui, os atos administrativos, que é o que estamos trabalhando aqui, né, nesse vídeo. Gente, os contratos administrativos, que são considerados atos bilaterais. Gente, e o que chamamos também de fato administrativo. Vejam só, o que é um fato administrativo? Toda atividade material representada, né, realizada pela administração pública. Gente, o fato administrativo é diferente de ato administrativo, que também é diferente de ato da administração. Volte aqui na tela que você tem que entender isso daqui. Vejam só, gente, aqui eu falei bastante já e até trabalhamos o conceito de quem? Dos atos administrativos. Né? Nós vamos trabalhar aí uns 10 vídeos falando sobre os atos administrativos. Né? Nós vamos trabalhar toda a teoria do ato. E agora, gente, nós temos também o ato da administração, que representa tudo o que a administração pública faz, né? É um gênero no caso. E nós vamos ter também, olha a diferença agora, o fato administrativo. Então vejam só, o que é um fato, gente? É um acontecimento, tá bom? É uma, né, atividade material da administração pública. Como, por exemplo, a poda de uma árvore. A poda de uma árvore é ato administrativo? Não. Não é ato administrativo. Ato administrativo tem todas as suas formalidades próprias. A poda de uma árvore é meramente um fato administrativo. A pintura de um meio-fio é um fato administrativo, tá vendo? Gente, às vezes o fato administrativo, ele deriva de um ato administrativo. Isso pode acontecer sim. Por exemplo, o prefeito, né, determina a derrubada de uma casa que foi construída de maneira irregular em uma área pública. Então, gente, nós tivemos o ato administrativo, que é aquela determinação, não é isso? Lá da autoridade. Mas espera aí, tem que ir lá derrubar a casa, não tem? Tem que pegar o trator, né, por exemplo, e ir lá para derrubar a casa. Essa derrubada é o que chamamos de fato administrativo, que é essa operação material realizada pela administração pública. Outro exemplo, uma repartição pública funciona ali na zona sul e essa repartição ela vai mudar agora para a zona norte. Tem um ato administrativo, por exemplo, uma portaria, que determina essa mudança, né? Que é o ato administrativo. Agora, vejam só, tem que pegar os móveis de um lugar
e levar para outro local, não é? Fazer a mudança. Essa mudança, então, que chamamos de fato administrativo. Outro exemplo, uma cirurgia em um hospital público. Olha lá, é um fato administrativo, tá bom? Gente, então encerramos a nossa primeira parte, tá? A primeira parte no caso. Espero sim que você tenha entendido, né? Todos os propósitos da nossa primeira aula, no caso, nosso primeiro vídeo. O que vamos trabalhar a partir de agora? Algumas questões, tá? Envolvendo aqui tudo que eu falei e vamos continuar aí, né, o nosso curso de atos administrativos, tá bom? Sucesso, parabéns por sua dedicação, viu? É assim que ocorre, sim, qualquer aprovação em concurso público. Até o próximo vídeo, obrigado.